Olá, queridos, paz, tudo bem? Eu sou Fernanda Nogueira, uma das professoras da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus aqui em Paranaguá, Templo Sede. E hoje, domingo, dia 31 de maio de 2020, nós estaremos estudando a lição número 9. O título é Os Gibeonitas Enganam Josué. E nós continuamos a estudar esse livro, o livro de Josué, onde vemos a fidelidade de Deus no cumprimento da promessa feita a seu povo em dar-lhes a terra de Canaã. Já vimos a conquista da cidade fortificada de Jericó, quando Deus milagrosamente derruba suas muralhas e aí o povo conquista esta cidade. Também a aula anterior se referia à conquista da cidade de Ai, onde inicialmente eles perdem a primeira batalha devido ao pecado de um homem, o pecado de Acã. Mas, posteriormente, eles vencem a batalha e aí conquistam essa cidade também. E agora os israelitas se deparam com as cidades de Gibeão, onde ali eles vão conquistá-las de uma maneira diferente. Então vamos ao texto bíblico que está lá no capítulo 9 de Josué. Nós estaremos lendo os versos de 1 ao 6 e depois o 15 e o 16. Então diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhes disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, inicialmente, vemos que esses povos, essas civilizações que habitavam ali a terra de Canaã, eram povos inimigos entre si. Eles comumente guerreavam por disputas de terras. No entanto, diante das vitórias de Josué e de todo o povo de Israel, eles decidiram fazer uma aliança para então se tornarem mais fortes e enfrentarem a Israel. E, de alguma certa forma, esses povos, os povos que ali moravam nas cidades de Gibeão, conheciam uma ordenança que Moisés havia recebido de Deus em relação ao acordo de paz. O que se permitia quais os povos eram permitidos fazer acordo de paz com Israel. Isso está registrado lá no livro de Deuteronômios, no capítulo 20, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos, para entendermos melhor. Então, no versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. No verso 15, assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades desses povos. Verso 16, porém das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não o deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Então, essa ordenança, na verdade, era uma proteção de Deus a seu povo escolhido. Deus queria que o seu povo fosse preservado, a sua religião,
todos os seus princípios. E assim, quando eles fossem conquistando as terras ali, os povos que habitavam nessa terra, na terra de Canaã, não o povo ali conquistasse e destruísse totalmente ela, não deixasse com vida nenhum deles, para que assim esses povos pagãos, com as suas religiões e com seus deuses, não se contaminasse nem corrompesse o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Então era permitido somente acordo de paz com povos que estivessem fora do território da terra prometida. Então povos estrangeiros de fora, povos distantes. Assim com eles poderia ser feito o acordo de paz, onde não haveria, se preservaria a vida deles, né? Mas, no entanto, esses povos que Deus lista ali, os heveus, jebuseus, cananeus, esses não poderiam ser feito acordo de paz. Então, esses moradores da cidade de Gibeão conheciam essa ordenança e usaram como estratégia para enganar, confundir a Josué e aos israelitas, né, aos homens de Israel. Então, eles fizeram toda uma encenação, como nós lemos, eles se vestiram com vestes antigas, com vestes desgastadas, na verdade, com sandálias remendadas, também surradas ali, e tentando se mostrar que eram povos distantes, que haviam caminhado, viajado por um longo período. E aqui, diante dessa situação, dessa estratégia, como o texto fala, a astúcia, né, desse povo heveu, eu queria extrair uma primeira lição para as nossas vidas. Que o nosso inimigo, a Bíblia fala que o nosso inimigo é o diabo, né? Então, ele conhece a palavra de Deus e vai usá-la muitas vezes para nos confundir e nos enganar. Em Mateus 4, na tentação de Jesus Cristo no deserto, Satanás usa a palavra de Deus contra Jesus. Ele fala como está escrito e aí faz algumas sugestões a Jesus. Mas Jesus, como um grande conhecedor da sua palavra, ele rebate ao diabo usando, mas também está escrito que. Então, como isso é importante, o nosso inimigo vai usar dessas estratégias para nos enganar. Nós, como cristãos, ele vai usar da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus muito mais que o nosso inimigo. Precisamos saber manusear a palavra do Senhor, precisamos guardá-la no nosso coração, para não pecar, para não sermos confundidos quando diante dessas situações. E continuando ali no texto, então eles usaram desse artifício, dessa estratégia, e até quando eles se dirigiram a Josué e aos homens de Israel, eles relataram as vitórias antigas dos israelitas. Eles citam as vitórias contra os amorreus antes da travessia do Rio Jordão, querendo dar a entender que a viagem foi longa realmente e que ali as notícias mais recentes, que seriam as vitórias de Jericó e da cidade de Ai, eles ainda não tinham conhecimento, só das vitórias antigas. Então todo esse teatro foi realizado, até a provisão, o alimento que eles traziam era seco, né? Dizia que o pão era seco e mofado, os odres que continham os vinhos também eram odres velhos. Então, toda uma aparência de um povo que caminhou por longo período para chegar até ali e fazer o acordo de paz com os israelitas. E Josué e todos os homens de Israel ali fizeram esse acordo de paz, entendendo que realmente esse povo não era dali, era um povo distante e que a orientação de Deus permitia assim que eles o fizessem. Mas a Bíblia é clara quando nos fala no verso 14 que Josué e os homens de Israel foram enganados porque eles não consultaram ao Senhor. Diz assim esse versículo: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Ou seja, eles foram enganados, caíram nessa mentira porque não pediram o conselho do Senhor, não pediram a orientação, a direção do Senhor quanto à decisão desse acordo com este povo. E aí eles caíram nesse engano, nessa estratégia do seu inimigo. E o que nós também podemos extrair desse episódio do povo de Israel é que Deus, tanto em questões, em grandes projetos, quanto em pequenas decisões, Ele sempre,
sempre quer que o consultemos, que solicitamos a orientação, a sua direção para as nossas decisões. E eu vejo que muitos dos nossos erros, as coisas erradas que acontecem em nossas vidas, são geradas justamente por isso, porque nós não consultamos ao Senhor. Achamos que temos todo o conhecimento, todas as informações necessárias e confiamos na nossa própria sabedoria. E ali decidimos, tomamos as decisões precipitadamente, sendo que Deus, né, a palavra do Senhor nos diz que os caminhos de Deus são mais altos, os seus pensamentos são mais altos. Ou seja, a vontade de Deus ela é melhor para as nossas vidas. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar naquele momento, diante da situação que nós estamos, muitas vezes pelas pressões que o momento requer, não conseguimos enxergar mais à frente, mais os planos de Deus, o que Deus tem para nós a seguir. Mas Deus tem o controle de tudo e Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, né? Nós não podemos confiar nas aparências das coisas ou das pessoas, como o cenário se mostra. Esse cenário pode mudar, essa aparência pode mudar. Nós devemos confiar em Deus. Ele não muda e Ele tem o melhor para nós. E eu vejo muitas pessoas comprando imóveis, né, bens, carros, casas, ou vendendo sem consultar o Senhor, muitas vezes mudando de emprego, mudando de cidade, tomando as suas próprias decisões sem orar ao Senhor e aguardar as suas respostas. A palavra de Deus nos fala que o coração do homem pode fazer planos, ele faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então nós temos que orar, entregar todos os nossos projetos, sejam eles questões que aos nossos olhos podem ser grandes ou questões pequenas, corriqueiras do nosso dia ao Senhor e aguardar a sua resposta, sejam questões espirituais, emocionais, ou nosso trabalho, em relação à nossa educação, questões familiares, conjugais, tudo o Senhor tem a resposta para as nossas vidas. Então nós temos que crer no poder dEle, nós precisamos depender da sua direção, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. E aí nós não vamos cair no engano, como aconteceu a Josué, um líder experiente, um líder que recebia revelações do Senhor, ali foi confundido por toda aquela aparência das roupas, por toda a aparência que os homens se mostravam ter, por toda aquela situação, ele decidiu, ele viu que era realmente um povo, né, a sua sabedoria, um povo distante, e ali, segundo a orientação de Deus, ele poderia fazer o acordo de paz. No entanto, passado 3 dias, a verdade veio à tona. A mentira nunca dura muito tempo. Então o texto segue ali, a palavra de Deus nos diz que, passados 3 dias, eles descobriram que este povo, na verdade, não era um povo distante, eles eram da cidade de Gibeão, que ficava a mais ou menos 40 quilômetros do arraial, ali do acampamento em Gilgal, onde os judeus estavam. A caminhada dava aproximadamente uns 3 dias, e não um povo que era ali fora da terra prometida, da terra de Canaã. Mas, no entanto, como eles fizeram esse acordo de paz e esse acordo foi jurado pelo Senhor, em nome do Senhor, eles decidiram que não iam voltar atrás desse acordo, nesse tratado de paz que eles haviam feito, mesmo sendo feito sob uma mentira, sob um engano. Eles mantiveram a sua palavra, mesmo apesar da pressão, né, do povo, o povo se dirigiu a eles, querendo que eles matassem os gibeonitas, que eles tinham enganado a todos eles. No entanto, Josué e os homens de Israel tiveram uma atitude valente, sábia, de manter a sua palavra. Para os israelitas, o juramento ao Senhor era algo inviolável, era algo sagrado. E Deus, assim, vê os juramentos em relação a nós, né? Para Deus é importante, tem validade. Mas muitas vezes para o homem, por qualquer motivo, nós desfazemos da palavra, voltamos atrás do nosso juramento que fizemos em nome, né, pelo Senhor, em nome do Senhor. É por isso que no nosso meio nós vemos muitos divórcios, casais que acabam se separando, esquecendo do juramento que fizeram um dia perante o Senhor, perante toda a congregação, de ficarem unidos até que a morte os separe. E as justificativas são as mais diversas, né? Eu não conhecia totalmente, ou era muito jovem, não via toda a situação e acabei me casando precipitadamente.
Só que para o Senhor isso não conta. O que tem validade, o que é sagrado ao Senhor é o juramento que nós fizemos. E nós deveríamos encarar dessa maneira, ver como Deus vê, que todo juramento que foi feito em nome do Senhor deve ser mantido, deve ser cumprido. No caso do casamento, até que a morte o separe. Eclesiastes registra Eclesiastes 5, no verso 4 e 5, fala assim: quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque se não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, para o Senhor, é melhor que nem venhamos a jurar. Ou se jurarmos, então que venhamos a cumprir. Não vamos fazer esses votos de tolo, que não cumprem. Vamos aprender com esse exemplo de Josué e dos homens de Israel, que mesmo depois de descobrindo toda a mentira, eles não voltaram atrás na sua palavra. E ali eles preservaram a vida dos gibeonitas e o acordo de paz permaneceu com eles, com esse povo. E na sequência da história, então, eles descobriram a verdade, que aquele povo era um povo vizinho, eram os heveus, que habitavam ali as cidades, as 4 cidades de Gibeão. E esse povo, ele acabou sendo escravizado, então, eles viraram escravos, eles viraram rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de Deus. E o que foi um erro, uma aliança errada, Deus ali transformou em bênção, né? Oportunizou a chance desses idólatras, desse povo pagão, de conhecer de fato o Deus de Israel, porque eles estariam ali auxiliando os levitas na casa de Deus, provendo a lenha, provendo a água, e ali tendo contato com os sacerdotes, com a palavra de Deus, com todo o cerimonial. E com certeza a salvação ali ia ser oportunizada a esse povo. O Deus verdadeiro ia ser sido conhecido por eles. E Deus tem essa capacidade, né, de transformar o erro, todo esse engano que nós assumimos, em bênçãos para as nossas vidas. Eu vejo isso na vida de Davi, quando ele adultera com a mulher de Urias, né, Batseba. Ele então engravida esta mulher e por conta disso ele acaba matando a Urias, então um adultério e agora um assassinato. Mas quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele vê o seu erro, o seu pecado, ele se arrepende e Deus fala que um coração contrito e arrependido ele não desprezará. E ali então ele encontra a bênção de Deus novamente. Deus, esse filho, o primeiro filho acaba morrendo como um castigo de Deus, mas Deus concede um segundo filho e esse segundo filho é Salomão, né, o sucessor do seu trono. É um homem sábio e muito amado por Deus. Então, mesmo diante de todo aquele erro, aquele engano de Davi, pelo seu pecado assumido, por estar arrependido, Deus consegue transformar ainda uma bênção para a sua vida. Porque Deus é um Deus de amor, que nos oportuniza essas chances e essas bênçãos para as nossas vidas, mesmo diante da nossa fraqueza, dos nossos erros, quando nós realmente assumimos que nós dependemos dele e que a direção das nossas vidas, todas as nossas decisões pertencem a ele e não a nós. Então que todo esse episódio, todo esse capítulo de Josué possa trazer estas lições para a nossa vida prática e que possamos ser assim cristãos melhores para o Senhor. Eu espero que essa aula venha a falar ao seu coração, edifique a sua vida. E eu agradeço a atenção de todos. Deus os abençoe.